Vamos falar hoje sobre o ruminante jovem. O que tem de diferente no ruminante jovem do animal adulto? Como a gente já falou sobre o processo da digestão no animal adulto, agora a gente vai ver as diferenças que existem no indivíduo jovem. A principal diferença é justamente no tipo de alimento. No animal adulto, ele é essencialmente um indivíduo herbívoro, ele se alimenta de matéria vegetal e artificialmente ele se alimenta de ração também. Uma ração que é mais rica, a gente até comentou nas rações, quando você tem as rações fornecidas para os ruminantes, ricas em amido principalmente, você tem um aumento da produção dos ácidos graxos voláteis, que faz com que esse aumento de produção gere mais energia a esse indivíduo, né? Ou seja, ele tem maior capacidade de absorver nutrientes. E isso, óbvio, dependendo da microbiota que ele tem. Ela precisa estar aclimatada para realizar o processo da digestão daquele tipo de alimento. Para a gente entender o que tem diferente em relação à digestão no ruminante jovem, ou seja, no recém-nascido, vocês viram, no momento que o bezerro nasce, ele já é necessário que ele se alimente exclusivamente de leite, né? E um leite especial, que a gente vai comentar aqui, que é o colostro. Esse leite especial ele precisa ser fornecido, lá o vídeo mostrava, porque ele traz as imunoglobulinas. Recém-nascido é aquele indivíduo que é considerado nas primeiras 24 horas de vida, né? Ou seja, do zero, quando ele saiu do útero no parto, até as primeiras 24 horas de vida. Alguns autores consideram o recém-nascido com 48 horas, 72 horas de nascimento, ou seja, até 3 dias de vida, 5 dias de vida nos ruminantes, e alguns autores consideram ainda como recém-nascido. A gente pode dividir essas fases do ruminante em 5 fases que têm relação com o processo da digestão. Então, o recém-nascido, que é essa fase aqui que diz que ele é de 0 a 24 horas, o primeiro dia. O pré-ruminante, porque aí vai as primeiras semanas, ou seja, em torno de 21 dias de nascido, depois dessas 24 horas, então ele é considerado um pré-ruminante. Vocês viram que eles, depois do nascimento, lá no vídeo, mostra o bezerrinho, ele é colocado o leite, que ele ainda toma leite com grande quantidade, e começa a se alimentar do alimento sólido. Por isso, vai havendo um desenvolvimento dos órgãos da digestão dele, que são os órgãos fermentativos, que a gente já comentou aqui, o rumen, retículo e omático. Então, ele nasce com esses órgãos ainda muito pouco desenvolvidos. E eles vão se desenvolver, esses órgãos, à medida que você estimula o desenvolvimento dessas estruturas. E a partir do momento que ele consome o alimento sólido, a matéria vegetal concentrado, né, ou o volumoso, que é a matéria vegetal propriamente dita, ele começa a desenvolver essas cavidades ruminais. E aí ele vai passar por uma fase de transição, onde ele vai sair do aleitamento, né, vai começar a diminuir a ingestão de leite e aumentar a ingestão de matéria vegetal ou de matéria seca, e não é líquida como o caso do leite. Então, depois tem uma fase que é chamada de pré-desmame. Então, essa fase transicional ele dura em torno de 8 semanas, que equivale a mais ou menos 56 dias. A fase de pré-desmame, ela dura em torno de 16 semanas e isso corresponde a aproximadamente 112 dias. Então, com aproximadamente 112 dias, esse número é bem interessante, porque a gente vai ver que a tecnificação e alguns tipos de criação tendem a diminuir esse número de semanas. Ou seja, quanto mais rápido o bezerro desmamar, parar de ingerir leite, no caso da produção de leite, né, no caso de uma empresa como aquela que vocês acabaram de ver no vídeo, melhor a lucratividade. Então, se você reduz esse período de desmame, ou seja, ele transforma esse indivíduo num ruminante propriamente dito, com menos de 100 dias depois do nascimento, isso gera um benefício para a propriedade, porque ele vai ter mais leite para comercializar. Imagine 500 bezerros que durante 100 dias estão tomando por dia 7 litros de leite. Imagina a economia que se faz quando você reduz esse tempo aí de 112 dias para 80 dias, 85 dias, né? Então,
10, 15 dias que você reduza disso aí, vai sobrar no final das contas uma grande quantidade de leite que deixou de ser dado para o bezerro, porque ele agora não tem mais essa necessidade, e esse leite pode ser comercializado, ou seja, ele pode ser revertido em lucro para a empresa. Então, hoje existe uma grande quantidade de pesquisa buscando reduzir esse tempo de desmame, que é a idade que a gente chama de pré-desmame, que vai até 112 dias, e o pós-desmame a partir de 100 dias, 112 dias. Então, isso faz com que quanto menos tempo você tiver esses animais consumindo leite, maior a lucratividade da propriedade. Então, existem muitos estudos tentando fazer o desenvolvimento de um material nutritivo, importante, que faça o bezerro se desenvolver e diminua o consumo de leite por parte desse bezerro, principalmente nas criações de leite. Quando a criação é voltada ao corte, né, ou seja, produzir animais para corte, para comercialização da carne, aí isso não é interessante, porque o bezerro pode até desmamar com mais de 112 dias, porque isso não vai fazer influência no ganho de peso dele. Às vezes pode influenciar pode promover uma diminuição do desenvolvimento do bezerro. Então, manejos diferenciados, quando você fala de produção de leite para a mesma espécie, né, que é a espécie bovina, manejo empregado para a criação de gado de corte é diferente do manejo empregado para o gado de leite, uma vez que o gado de leite produz como principal negócio que é o leite, então quanto mais você economizar no consumo do leite bezerro, melhor é a lucratividade, enquanto que a carne não, ela destina-se ao desenvolvimento do indivíduo para que ele adquira uma massa corporal mais precoce possível, para que ele seja abatido mais rapidamente. Então, quanto mais rápido esse animal for abatido, maior vai ser a lucratividade. Deixar de consumir alimento e ganhar peso mais rapidamente. Ao ganhar peso mais rapidamente, isso gera um benefício econômico para o produtor. Então, isso é importante. Então, o conhecimento fisiológico ele é muito importante nesse aspecto. Vamos aplicar esse conhecimento. Aqui, essa imagem ela mostra os órgãos da digestão, os principais órgãos da digestão dos ruminantes, né, que são o rumen, retículo, mas o trato gastrointestinal, principalmente a porção inicial do trato gastrointestinal, que está relacionado com o processo fermentativo, né, que é o rumen, principal estrutura, né, o rumen e o retículo como órgãos principais. Então vejo que logo nas primeiras 4 semanas de vida, olha o tamanho do rumen, o retículo, né, aqui ó, o retículo aqui, o rumen, toda essa estrutura aqui, o maso e o abomaso, que é o estômago verdadeiro. Então, vejam a diferença desse indivíduo com 4 semanas e o indivíduo com 12 semanas de idade. Passaram 12 semanas em relação ao nascimento, aqui 4 semanas em relação ao nascimento. Então, esse indivíduo aqui é mais velho do que esse indivíduo aqui. O que é que a gente observa em relação ao rumen? Que nesse indivíduo o rumen está muito mais desenvolvido do que nesse indivíduo aqui, com 4 semanas. E o abomaso desse indivíduo aqui, ó, ele proporcionalmente diminuiu em relação a quando ele tinha 4 semanas de vida. Então, se a gente for ver aqui, ó, o rumen é muito pequeno e o abomaso é muito grande no indivíduo com até 4 semanas de idade. O abomaso ele representa cerca de 60% do volume do estômago desse indivíduo. 25% é o rumen e 10% é o omaso, 5% é o retículo. Aqui a gente está o esôfago. Então, verifiquem que dessa proporcionalidade aqui, do estômago, se a gente for pegar as 4 cavidades estomacais no indivíduo de 4 semanas, 25% dele é o rumen. Ou seja, o rumen é muito pequeno, né, no indivíduo com 4 semanas de idade. Por que será isso? Porque tem uma explicação fisiológica. Isso acontece porque essas estruturas estão praticamente afuncionais, eles estão pouco funcionais, né? Estão funcionando muito pouco. Por quê? Porque o consumo de matéria seca aqui nesse indivíduo de 4 semanas é baixo. Se o consumo de matéria seca é baixo, o rumen não trabalha, ou trabalha muito pouco, né? As câmaras de fermentação trabalham muito pouco. E quem trabalha mais é justamente esse órgão aqui, o abomaso, porque o indivíduo com 4 semanas, ele ingere uma grande quantidade de leite.
Ora, se ele ingere grande quantidade de leite, o leite não é digerido aqui nessas cavidades pré-estomacais. Então, ele é desviado diretamente a partir de uma estrutura que é chamada goteira esofágica, né, que é nada mais do que uma calha que se forma através de um reflexo, que a gente vai já falar sobre ele, que desvia a parte do leite quando o indivíduo está succionando o leite, desvia, impede que esse leite chegue diretamente ao rumen. Então, ele passa do esôfago diretamente quase que diretamente para o abomaso, né? Porque não existe uma ligação direta do retículo para o abomaso. Então, ele tem que passar pelo retículo, né, que essa prega está bem aqui, do retículo, pelo orifício retículo omasal, ele vai passar para o omaso, e do omaso ele passa para o abomaso, rapidamente, que é uma estrutura líquida. E aqui esse leite vai sofrer a digestão de uma forma bem semelhante ao que acontece nos demais mamíferos. Como é que essa digestão? Através da coagulação do leite, que acontece por ação do suco gástrico. Então, o suco gástrico atua sobre os componentes do leite, iniciando o processo de coagulação e promovendo o início da quebra dos componentes. Então, as proteínas do leite, os carboidratos do leite, os lipídios do leite, as vitaminas, tudo isso vão começar a sua digestão aqui e finalizar o processo da digestão e absorção no intestino delgado. Então, o intestino delgado, o jejum, o duodeno, jejum e ilho, finalizam o processo de quebra do leite e absorção dos nutrientes, e fazendo com que o indivíduo utilize, dê o destino metabólico sobre esses componentes para o seu desenvolvimento. Vejam que 12 semanas após o nascimento, o rumen já chega a ser cerca de 80% de todas as cavidades do estômago, ou seja, diminui-se acentuadamente. O retículo se mantém mais ou menos constante, há uma pequena diminuição em relação ao omaso e uma grande diminuição em relação ao abomaso. Isso mostra que claramente esse indivíduo aqui, de 4 semanas, ele passou, quando ele tem 12 semanas, significa que ele já está consumindo naturalmente uma grande quantidade de matéria seca, ou seja, de matéria que não é essencialmente líquida como leite. Ele já diminuiu o consumo de matéria líquida como leite. Então houve uma diminuição. Se a gente for voltar aqui, com aproximadamente 8 semanas, ele já está nessa fase de transição do pré-ruminante para o pré-desmame. Ele está se preparando para se tornar independente completamente do leite. Então, para que isso aconteça, ele precisa que o rumen esteja bastante desenvolvido, porque é no rumen que vai ocorrer essencialmente o processo fermentativo. É o principal campo de fermentação. Então, há uma transição, que, em geral, ocorre no período, começa essa transição com aproximadamente 8 semanas após o nascimento. Com 12 semanas, esse indivíduo já tem um rumen proporcionalmente bem compatível ao do indivíduo adulto. E aí, óbvio, que ele vai apresentar isso no seu desenvolvimento. O processo da digestão agora passa a ser essencialmente coordenado pelo rumen, pelo processo fermentativo, como a gente verificou nas aulas passadas. Esse gráfico aqui, ele representa bem tudo isso que eu estou falando. Então, se a gente for ver, o que a gente observa nesse gráfico? Que os dias de vida do indivíduo aqui, do dia 0, que é o dia do nascimento, com 50 dias de vida e com 110 dias de vida. Eu falei para vocês que a fase de pós-desmame acontece na maioria dos ruminantes aqui, com aproximadamente 112 dias de nascimento, que o indivíduo torna-se efetivamente sem consumir leite, ele para de consumir leite automaticamente. E isso acontece numa fase que leva um determinado tempo. Então, para ele chegar até aqui, o que é que a gente observa? Uma preparação dos órgãos para ele se tornar um ruminante propriamente dito. O que caracteriza o processo da digestão dos ruminantes? É a fermentação. Nós falamos nas aulas passadas que o processo fermentativo é o que predomina sobre a quebra, o processo de digestão dos ruminantes, dos herbívoros. A gente viu que os equinos,
por exemplo, eles têm um processo fermentativo também, mas essa fermentação não ocorre acentuadamente no estômago, como ocorre nos ruminantes, e sim nas porções posteriores do intestino, né, do intestino grosso, no seco e no colo do cavalo, é que efetivamente ocorre o processo fermentativo, a quebra de maior parte das substâncias. Vocês vão ver com mais detalhes, bem mais detalhes, nas próximas aulas que eu convidei um professor especializado em equinos para falar da digestão em equinos para vocês. Então, nesse sentido, se a gente vê em relação ao desenvolvimento do rumen do retículo, aqui nesse estudo ele considerou percentualmente os valores do rumen e do retículo, para mostrar o grau de desenvolvimento do órgão. Então, aqui é o percentual relacionado ao grau de desenvolvimento do órgão, ou seja, quando ele está completamente desenvolvido, né, e quando ele ainda não está completamente desenvolvido. Então, no dia zero, o que a gente observa? Esse gráfico aqui, com essa setinha voltada, representa o rumen retículo. Está aqui, ó, a legenda. Rumen retículo. O que tem a bolinha representa o abomaso, que é esse gráfico aqui, ó. E o que tem esse losangozinho aqui é o omaso. Então, a gente tem o rumen retículo, o omaso e o abomaso. Os sacos fermentativos são o rumen retículo e o omaso. O abomaso, a gente já falou para vocês que ele é o órgão efetivamente chamado de estômago verdadeiro, porque ele tem uma mucosa gástrica que se assemelha muito à mucosa gástrica dos outros indivíduos que a gente falou, né? Dos carnívoros, dos onívoros, dos equinos. Ele tem uma mucosa bem característica, produtora de ácido clorídrico, produtora de pepsina, produtora de peptídeo inibidor gástrico, né? Então, ou de substâncias que são produzidas propriamente na mucosa, gastrina, né? Todas aquelas substâncias que a gente falou anteriormente. Então, dentro dessa análise aqui, esse gráfico ele mostra o desenvolvimento do rumen retículo que acontece, ó, no dia zero. Se a gente for comparar o rumen retículo, né, o volume percentual do rumen retículo com o abomaso, que é esse aqui, ele é bem menor percentualmente, ó. Então ele representa em torno de 25%, né, ou 35% no máximo, em relação ao abomaso, que está aqui representado, ó, por cerca de 60% do órgão, 62%, 63%. Né? No gráfico anterior, na estrutura anterior, a gente viu números um pouco diferentes, né? Mas isso representa, há variações entre indivíduos, entre espécies também. Então, de uma maneira geral, o que a gente precisa entender é que o abomaso ele é muito mais desenvolvido ao nascimento do que o rumen retículo e o omaso, que são órgãos essencialmente fermentativos. Como não ocorre fermentação do leite nessas estruturas, eles nascem pouco desenvolvidos e o abomaso bem desenvolvido, porque ele vai ser muito funcional durante boa parte desse desenvolvimento. À medida que o animal vai crescendo, né, os dias vão se passando, olha o que a gente observa em relação ao volume percentual do abomaso, ele vai caindo. E o que a gente observa em relação ao volume percentual do rumen e do retículo? Ele vai aumentando. Né? Por que essas estruturas vão aumentando? O omaso também vai aumentando, né, o seu desenvolvimento, o seu tamanho percentual. Mas é mais significativo esse aumento percentual percebido através do volume do rumen retículo. Por que isso acontece? Justamente porque é nessa região que acontece a maior parte da fermentação. Então, o ruminante jovem ele tem que desenvolver, logo após o nascimento, ele tem que começar a desenvolver o rumen retículo para que ele possa efetivamente digerir o material que ele vai passar a consumir, que é o material, a matéria seca que é fornecida, seja na ração, seja no volumoso, no capim que é fornecido para esse indivíduo, certo? Então, esse grau de desenvolvimento é bem perceptível nesses indivíduos. E aí, ó, vamos falar de cada fase dessa. Então, no indivíduo recém-nascido, que é isso que eu conceituei para vocês, na fase inicial de 0
a 24 horas, esse indivíduo, ao nascer, ele precisa receber os cuidados maternos, a identificação materna com o indivíduo recém-nascido é muito importante para que a vaca consiga produzir leite, né? Então, nas criações voltadas a leite, esse contato, vocês viram no vídeo, ele é muito importante. A mãe tem que se reconhecer como mãe para que ela continue produzindo um hormônio chamado de prolactina. A prolactina é um hormônio fundamental para o desenvolvimento da produção do leite. A gente vai falar isso com mais detalhes quando a gente falar do processo da lactação, né? O processo fisiológico que a mãe passa logo após o parto. Então, esse reconhecimento materno após o parto, ele é fundamental. Então, vocês viram lá no vídeo que a vaca, ela precisa ter esse reconhecimento, ela lambe o filhote, né, e depois de algum tempo, algumas horas, ele mama o colostro. Então, naquela criação bem tecnificada, ele não deixa nem o bezerrinho mamar na própria teta. Eles já são separados, colocados naquelas gaiolinhas lá e são alimentados artificialmente pelo colostro. Porque quando você coloca o bezerrinho para mamar diretamente na teta, né, você pode predispor a mãe a uma infecção da glândula mamária, e isso vai fazer com que ela diminua a sua produção. Para evitar esse tipo de coisa, o bezerro é separado da mãe, ele fica com contatos ainda auditivos, visuais, mas ele não mama diretamente na mãe, ele mama artificialmente. Então, até o colostro, que é o leite inicial, que ele precisa receber, ele é fornecido artificialmente, como vocês viram lá no vídeo. E aí, o que é que acontece quando esse indivíduo é colocado para ingerir o colostro? Então, aqui, ó, vocês viram a mamadeira, quando ele está recebendo o fornecimento do colostro, ele deve ficar nessa posição, que é a posição normal de mamada, né, com a cabeça voltada para cima, a porção da boca voltada para cima e a mamadeira fornecida nessa posição, semelhante ao que ele teria acesso à teta da mãe. Então, no momento que ele faz isso, existe um reflexo que é chamado reflexo da goteira esofágica. Esse posicionamento que o bezerro faz naturalmente, ele é fundamental para que haja a formação dessa goteira esofágica, que nada mais é do que uma prega, né, que forma uma calha. Então, essa prega aqui, ela está entre o rumen e o esôfago, né, o retículo e o esôfago. Então, aqui vocês estão vendo o epitélio, a mucosa do retículo, que tem essa característica bem evidente aqui da mucosa, né, parecendo aqueles favos de mel. E aqui, nesse caso, aqui você tem o esôfago. Então, o leite desce por aqui, ó, e essa prega aqui, que é chamada de goteira esofágica, quando o bezerro está nessa posição, há um reflexo neuroendócrino que faz com que haja estímulo da musculatura pelo sistema nervoso, né, autônomo, sistema nervoso autônomo parasimpático. Ele ativa a musculatura dessa prega aqui e ela forma como se fosse uma calha, para que no momento que o leite chegue aqui, ele não passe nem pelo retículo e muito menos para o rumen. Então, ele é desviado aqui, ó, diretamente para o omaso e cai diretamente no abomaso, pelo retículo omasal, né, o orifício retículo omasal. Então, ele passa aqui, vai para o omaso e do omaso ele vai para o abomaso, onde ele efetivamente vai receber, né, o leite que foi ingerido e reiniciar o processo de formação. Então, isso aqui é o que a gente chama de reflexo da goteira esofágica. Esse posicionamento fornece com que haja um estímulo para que o sistema nervoso central, né, o sistema nervoso parasimpático, ele ative essa musculatura aqui e forme essa goteira. Então, à medida que ele está ingerindo leite, essa prega aqui está formada. Quando ele para a ingestão de leite, essa prega se desfaz, né? Então, por exemplo, no momento que ele vai ingerir água, beber água, que ele bota a cabeça para baixo, essa prega já não se forma em grande intensidade. E, consequentemente, a água é desviada para o rumen retículo, que é importante também para a formação e criação do que a gente chamou de líquido ruminal. Quando a gente falou do rumen, do processo de fermentação, a gente falou do líquido ruminal, que é onde contém os micro-organismos, onde vai iniciar a colonização dos micro-organismos. Então, é importante que a água não seja desviada pela goteira esofágica, que
que ela caia no rumen retículo para formar o que a gente chama de líquido ruminal, que vai ter efetivamente ação no processo fermentativo. Então, isso acontece quando ele vai ingerir água, que ele vai no coxo, ele bebe água com a cabeça voltada para baixo. A cabeça voltada para baixo não faz com que não haja a formação da goteira esofágica. Agora, no momento da mamada, olha como é interessante. Ele bota a cabeça para cima, naturalmente, né? E esse colocar a cabeça para cima é que cria o estímulo do sistema nervoso, né, autônomo, parasimpático, para que essa musculatura aqui se enrijeça. E ao se enrijecer, se contraia, forma uma calha, que o leite, ao ser deglutido, ele, em vez de ir para o rumen retículo, ele vai diretamente para o maso e depois para o abomaso. Vejam como é bonita, né, a natureza. Ela faz isso num momento, simplesmente o bezerro está com a cabeça para cima, ele forma a goteira. O posicionamento da cabeça altera a formação dessa estrutura que é chamada de goteira esofágica, e isso tem uma relação muito direta com o processo fisiológico, porque imagine que se ele formasse a goteira quando ele está ingerindo água, a água também passaria diretamente para o maso e não cairia no rumen retículo. Então, haveria dificuldade de formação do líquido ruminal. Para que isso não aconteça, no momento que for ingerir água, ele coloca a cabeça para baixo. Ao colocar a cabeça para baixo, não há formação da goteira. Agora, quando ele for mamar, é importante que o leite vá direto para o abomaso. Então, com a cabeça para cima, há um estímulo para a formação da goteira esofágica. Então, esse conhecimento é fundamental, porque quando você vai amamentar o filhote, se ele bebe muito leite no coxo, vocês viram lá que teve um momento em que ele está bebendo leite no coxo. Então, a tendência do leite cair para cá, o rumen, é maior do que se ele estivesse tomando na mamadeira. Só que aí tem a questão do custo-benefício. Também a formação da goteira esofágica quando ele está com a cabeça para baixo, mas ela é bem menor do que quando ele posiciona a cabeça voltada para cima, que é o ato natural de mamar. Dentro desse assunto aí, a gente vai ver que o colostro, ele é um leite bem diferenciado. Então, a composição nutricional do colostro em duas ordenhas em comparação com o leite. Então, a gente tem a composição do leite aqui, que é formado após um determinado período do parto, né? Então, o colostro ele é formado primeiro na primeira semana, efetivamente, após o parto, e depois vai reduzindo a sua composição para formar o leite propriamente dito. Então, se você for ver, ó, a primeira ordenha, você tem uma densidade de colostro bem maior do que já na segunda ordenha. Ó. Então, a densidade é de 1056, na segunda ordenha ela já cai para 1040. E no leite ela já passa a 1032. A densidade é a soma de todos os componentes totais, né, de soluto e solvente que tem no leite. Então, os sólidos totais, ó, do colostro é em torno de 23,9% na primeira mamada. Na segunda mamada ou segunda ordenha, né, ele cai para 17,9%. E no leite ele já cai para 12,9%. Ou seja, há uma diminuição acentuada dos componentes, dos sólidos totais em relação aos componentes do leite, né? Inclusive as proteínas. As proteínas é que mais caem. As proteínas também fazem parte dos sólidos totais. Mas foi destacado aqui separadamente, porque as proteínas, ó, elas sozinhas, elas representam em torno de 14% na primeira ordem, no primeiro leite colostral que a vaca produz após o parto, ela tem em torno de 40% de proteínas totais. E na segunda já diminui para quase a metade, ó, vai para 8,4%. No leite, esse nível de proteína já cai acentuadamente. Então, na primeira ordenha, ele tem uma grande concentração de proteína, principalmente de proteínas chamadas imunoglobulinas, que são os anticorpos. Eles precisam ingerir essas imunoglobulinas para que eles sejam protegidos do que acontece no meio externo. Lembrem que durante a gestação, o filhote está num ambiente altamente estéril, que é o útero. O útero ele é fechado, ele é hermeticamente fechado e, portanto, não há contaminação. Agora, quando o indivíduo sai do útero, ele vai para o ambiente externo, ele está exposto a inúmera quantidade de micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, protozoários, né? Então, essas estruturas
vão começar a querer agir sobre esse organismo. E como ele nasce com um sistema imunológico ainda não formado, ele precisa receber essa informação, esses anticorpos previamente. E quem passa esses anticorpos? As imunoglobulinas presentes no colostro. Então, portanto, o colostro é muito rico em proteínas totais. Na segunda ordem, que pode ocorrer 12 horas ou 24 horas após a primeira, né, ele já cai para quase a metade, ou seja, por isso que é muito importante o bezerro ele ser amamentado no primeiro dia, logo nas primeiras horas após o nascimento. Porque se ele se deixa para amamentar o bezerro com colostro no segundo dia após o nascimento, o próprio leite produzido pela vaca já diminui acentuadamente o número de imunoglobulinas. Então, ele perde muita proteína, né, que ele deveria ter absorvido e não vai mais absorver porque o leite já não produz mais aquela grande quantidade, o leite colostral. E o leite, após essa fase do colostro, ele já reduz consideravelmente. Ele vai para cerca de 4 vezes menos, né, ou 5 vezes menos, quase 5 vezes menos a quantidade de proteínas presente no leite em relação ao leite da primeira ordenha do colostro, né, no primeiro momento da coleta. A gordura também diminui acentuadamente, o percentual de gordura diminui acentuadamente. Você vê que ele em torno de 6,7 no colostro, de 5,4 na segunda ordenha e baixa para em torno de 3,7 o percentual de gordura. Por que aqui o colostro é muito rico em gordura? Inclusive, ele é tão rico em gordura que ele modifica a coloração do leite. O leite que tem um aspecto mais esbranquiçado, o colostro ele tem um aspecto mais amarelado. É um leite com maior densidade, porque possui sólidos totais com grande quantidade, principalmente as imunoglobulinas presentes, e ele também tem grande quantidade de gordura, que modifica a coloração, ele dá um aspecto mais amarelado ao leite colostral, né? Então, aqui na segunda ordem já cai para 5,4, na terceira já vai para 3,7. A lactose é que a gente observa, que é o açúcar, né, do leite, é o principal açúcar do leite, e já observa-se um aumento, né, da lactose em relação ao colostro, ou seja, o colostro é muito menos rico em açúcares. E por que ele é muito menos rico em açúcares? Justamente porque nessa fase o indivíduo precisa essencialmente de proteína, de imunoglobulina e de gordura como principal reserva energética, porque ele também tem uma baixa capacidade de termorregular. O bezerro, ao nascer, o ruminante jovem, ao nascer, ele tem dificuldade de fazer a termorregulação, ele nasce com pouca quantidade de gordura corporal. Então, no ambiente frio, ele precisa ter gordura corporal para ajudar na termorregulação, uma vez que ele ainda não tem o seu hipotálamo completamente desenvolvido, que regula o controle da temperatura interna, né? Que faz com que os mamíferos eles tenham a capacidade de regular sua temperatura independente da temperatura ambiental. Então, se ambientalmente está à noite 20 graus, 18 graus, quanto deve estar a temperatura corporal do indivíduo? 39, 38,5, 39 graus. Então, para ele ter essa capacidade de manter a temperatura interna maior do que a temperatura corporal, né, ele precisa termorregular. E essa termorregulação acontece no hipotálamo, uma glândula muito importante para diversas funções fisiológicas. Então, como o bezerro nasce ainda com baixa capacidade de manter essa termorregulação, o colostro tem que ser rico para que ele acumule gordura, principalmente na pele, e a gordura faça com que essa termorregulação seja mais efetiva, certo? Então, por isso que ele tem uma quantidade maior de gordura nesse leite inicial. A lactose já é menos importante, uma vez que ela fornece o açúcar, né, do leite. E aí, esse açúcar vai aumentando à medida que o colostro vai deixando de ser produzido. Então, é o contrário do que acontece com a proteína e com a gordura, tá? Além disso, o colostro ele é muito rico em vitaminas, né, principalmente vitamina A, D e E. A vitamina A é fundamental porque ela ainda é muito importante, o caroteno, muito importante para a formação da visão. Então, o indivíduo, quando nasce,
ele não nasce com a visão ainda completamente formada, né? Nos indivíduos mais precoces, como os ruminantes, que são indivíduos precociais, que têm aquela capacidade de nascer já bem mais desenvolvidos, eles ainda têm o sistema visual em formação, mas já nasce bem mais, comparativamente a um carnívoro, ele já nasce com uma visão bem mais desenvolvida, mas ele necessita ainda de quantidades adequadas de vitamina A, que está aumentada principalmente no colostro, para que ele termine o desenvolvimento da retina. O desenvolvimento da retina é finalizado após o nascimento e a vitamina A contribui bastante para esse desenvolvimento. Além disso, também o colostro é rico em vitamina D e vitamina E. Também tem fonte de cálcio, magnésio, né? Fornece crescimento microbiano, porque ele fornece no colostro lactobacilos, que também vão ser importantes para a digestão do leite futuramente, tá? A ingestão rápida do colostro ela é fundamental para que as imunoglobulinas possam ser rapidamente absorvidas. Então, esse esqueminha aqui, ele faz com que o abomaso, nessa fase inicial, ele não secrete nem ácido clorídrico e nem pepsinogênico. Durante essa fase inicial, dos primeiros 24 horas de vida, nas primeiras 36, 48 horas de vida do indivíduo, ele tem uma baixa secreção de ácido clorídrico e pepsinogênico. Por que que isso acontece? Porque se essas substâncias fossem produzidas, eles acabariam fazendo com que houvesse a digestão das imunoglobulinas. E essas imunoglobulinas, que são proteínas, elas precisam ser ingeridas, absorvidas integralmente, para que efetivamente elas façam a função de anticorpos. A ingestão rápida do colostro ela é importante, principalmente porque depois das 24 horas ou 48 horas de vida de pós-parto, ele começa, a mucosa intestinal, gástrica, começa a secretar ácido clorídrico e pepsinogênico. Então, se ele demora muito a ingerir o colostro, ele já está produzindo ácido clorídrico e pepsinogênico, que vai quebrar essas moléculas de proteína e desnaturar essa molécula de proteína, ela não vai ser absorvida facilmente. Outro fator é que, se a gente levar em consideração aqui o epitélio, né, as células epiteliais do intestino delgado do ruminante jovem, a gente vai ver que existe um espaço muito grande entre essas células aqui. Lembram dessas células? Elas são chamadas de enterócitos. Os enterócitos estão presentes na mucosa intestinal, ou seja, no lumen intestinal. Quando esses anticorpos passam e chegam lá pelo leite, né, pelo colostro, vão para o abomaso, e no abomaso não há produção de ácido clorídrico nem de pepsinogênio, elas não são quebradas e eles chegam integralmente ao lumen intestinal, principalmente em relação ao jejum e no ilho, que são as zonas onde ocorre maior grau de absorção. Então, essas células aqui, ó, elas ainda estão pouco proliferadas dessa região, portanto, existe um espaço maior entre essa célula e essa célula. E nesse espaço, que é chamado espaço paracelular, lembram do espaço paracelular, que está entre a membrana basolateral? Então, aqui você tem a mucosa, a membrana basal, a membrana lateral e a membrana apical. Essa membrana apical, a gente falou que ela é rica em microvilosidades, que aumentam a absorção. Só que os anticorpos ou as imunoglobulinas presentes no colostro, elas não são absorvidas pela forma transcelular, pela passagem pela célula, elas são absorvidas pela forma paracelular. Então, o espaço que existe entre um enterócito e outro, ele favorece a absorção desses anticorpos. Então, esses anticorpos passam para cá e chegam até o sangue. No sangue, eles são absorvidos integralmente e, portanto, vão fazer com que haja proteção do organismo contra substâncias que eles, porventura, venham a entrar em contato, bactérias, fungos, protozoários, dependendo dos anticorpos que a mãe produziu e secretou no leite, no primeiro leite, que é o colostro. Aí, após 24 horas, 48 horas de vida, essas células começam a se multiplicar. Ora, quando essas células começam a se multiplicar, elas reduzem o espaço paracelular. E isso faz com que essas imunoglobulinas não consigam ser absorvidas integralmente.
Então, se o bezerro não mamar o colostro nas primeiras horas de vida, a capacidade de absorver essas imunoglobulinas diminui acentuadamente, que é o que mostra aqui nesse gráfico. Olha aqui, ó, se a gente for ver a concentração máxima de imunoglobulinas no soro, ou seja, no sangue do bezerro, em relação à idade, né? Então aqui a idade em horas no momento da ingestão do primeiro colostro, de 2 litros de colostro, olha aqui. No primeira hora, ele tem uma grande capacidade de absorver grande quantidade de imunoglobulinas. À medida que as horas vão passando, essa capacidade de absorver vai diminuindo. Por que vai diminuindo? Porque essas células começam a proliferar no epitélio do lúmen, né, na mucosa do lúmen intestinal. E isso faz com que o espaço paracelular seja reduzido. E aí, se a imunoglobulina não conseguiu passar por aqui e chegar até o sangue, não adiantou nada ele ter ingerido o colostro, porque ele não vai ser absorvido, uma vez que ele não consegue mais passar para o sangue, né? Porque a absorção é justamente essa característica, né? De sair a substância, sair do meio extracelular e ir para o sangue, para o lúmen, para o sangue, né? E ele pode fazer isso por uma absorção transcelular, que a gente falou, ou pela absorção paracelular. Os anticorpos são absorvidos por via paracelular, certo? Com alguma dúvida em relação a isso? Então, ó, existe o fator antitripsina do colostro, que também evita a degradação intestinal do colostro, né? Evita que essas substâncias sejam quebradas também pela tripsina, que é uma enzima produzida lá no suco pancreático. Então, o fator antitripsina, ele tem essa importância na degradação dos anticorpos, porque se ele sofresse ação enzimática aqui, essa molécula perderia sua capacidade de ação. Ela seria quebrada e, consequentemente, desnaturada, perdendo sua capacidade de ação. Então, elas têm que ser absorvidas integralmente. Então, a capacidade diminui ao longo das horas, a colonização do intestino por bactérias patogênicas. Então, é muito importante que ele seja absorvido, porque aqui também a absorção de bactérias, né, do ambiente, e essas imunoglobulinas, elas vão ajudar nessa proteção, tá? Foi entendido isso, pessoal? Tem alguma dúvida? Então, vamos seguir aqui em relação ao alimento principal, que é o leite, né? Então, naquela fase de 3 semanas, né, ou seja, naquela fase onde ele está essencialmente se alimentando de leite, né, o ruminante, ele tem agora uma capacidade de ingerir matéria sólida gradativa. Então, aqui começa a iniciar a ingestão de matéria sólida, de matéria vegetal ou de ração, como vocês viram no vídeo. Então, o bezerrinho, quanto mais rápido ele é estimulado a ingerir matéria sólida, a tendência é que haja uma diminuição no processo de dependência dele ao consumo do leite. Então, o leite nessa fase ainda é o alimento principal, mas ele inicia nessa fase a ingestão de alimento sólido. E essa ingestão de alimento sólido ajuda, juntamente com a água, a criar a microbiota ruminal, que a gente viu que é fundamental para o mecanismo de digestão fermentativa. Então, para que ele faça a ingestão, eu já comentei para vocês aqui sobre durante a mamada, né, ele tem que fazer um reflexo, né, da sucção, aqui esse reflexo da sucção e esse posicionamento da cabeça facilita a formação da goteira esofágica e, ao mesmo tempo, na teta da mãe, ela estimula um reflexo neuroendócrino que é para a formação e secreção de um hormônio chamado ocitocina, porque naturalmente, quando o bezerro faz a sucção da teta, né, existem receptores nervosos aqui, por vias aferentes, que mandam informação ao sistema nervoso central e essa informação chega até o hipotálamo. O hipotálamo, principalmente nos núcleos supraóptico e paraventricular, produzem e secretam uma substância por esses neurônios aqui hipotalâmicos que vão desembocar lá na neurohipófise. Vocês lembram dessa glândula, né, que é anexa, conectada ao hipotálamo, que é a hipófise, que se subdivide em 2 porções, a adenihipófise e a neurohipófise, e na neurohipófise ou hipófise posterior,
a liberação de um hormônio chamado ocitocina. Aí o que é que a ocitocina faz? Ela age na glândula mamária, principalmente nas células da musculatura lisa da glândula mamária, promovendo uma contração da região dos alvéolos da glândula mamária, que é a região justamente formada por essas células alveolares que produzem o leite. No momento que essas células se contraem, elas jogam o leite para o lúmen da glândula, e do lúmen da glândula vai para a cisterna e finalmente para a boca do bezerro. Então, esse mecanismo endócrino da amamentação, ele é fundamental para a ajuda na eliminação do leite, e que é simulado também pelo mecanismo da ordenha, né? No momento que você coloca, vocês viram lá no vídeo que as vacas são ordenhadas mecanicamente, aquela ordenhadeira mecânica, ela simula a sucção que é promovida pela boca do bezerro, e para justamente estimular a liberação de ocitocina e que efetivamente essa ocitocina chegue até a glândula mamária da vaca e ela promova a liberação e a secreção do leite. Então, esse hormônio ele é fundamental para a ejeção do leite, para o mecanismo de ejeção do leite. Então, através de estímulos táteis, né, na teta, né, que pode ser feito pela ordenhadeira mecânica, pela mão do ordenhador ou pela sucção ocorrida aqui pela boca do bezerro, existe um reflexo endócrino, neuroendócrino, né, porque o sistema nervoso está envolvido aqui, estimulando neurônios do hipotálamo a secretar ocitocina na neurohipófise. Da neurohipófise, essa ocitocina cai na corrente sanguínea sistêmica e chega até a glândula mamária. Na glândula mamária, ela se liga a receptores das células mioepiteliais, que são células de musculatura lisa, promovendo a contração dessas células e ajudando na ejeção do leite. Então, se a ocitocina não for secretada por algum motivo, o leite, o úbere pode estar cheio de leite, mas ele não consegue descer, né? Ele não consegue ser retirado da glândula mamária, porque para ele ser retirado da glândula mamária precisa haver uma contração dessas células mioepiteliais que revestem os alvéolos, certo? E aí, nesse contexto, agora a gente está chegando na fase de transição, onde o bezerro agora já começa a ter o alimento sólido mais efetivo, ou seja, vai diminuindo a ingestão de leite, né, para ele ter uma transição da fase de pré-ruminante para a fase de ruminante propriamente dita. Ele precisa diminuir a ingestão de leite e aumentar o consumo do alimento sólido. Então, isso deve ser gradativo. Por quê? Porque dessa forma gradativa é que ele vai começar a colonizar as suas câmaras de fermentação, que são o rumen e o retículo e o omaso, que é onde ocorre efetivamente o processo de fermentação. Aí você vai ter nessa fase o desenvolvimento das papilas ruminais. Então, se você abrir o rumen de um recém-nascido, de um ruminante recém-nascido, você vai ver que as papilas são bem pequenas, muito pequenas, muito pouco desenvolvidas, porque elas estão praticamente afuncionais. A gente viu que a função da papila ruminal é promover uma maior absorção dos ácidos graxos voláteis, que são produtos do processo fermentativo. Ou seja, se não está ocorrendo fermentação intensa nesse momento, né, essas papilas são pouco desenvolvidas. Agora, à medida que você começa a fornecer o alimento sólido para esses indivíduos, as papilas começam a se desenvolver, começam a aumentar de tamanho. Elas aumentam de tamanho porque a fermentação está iniciando o seu processo, né? Iniciando o processo fermentativo e a produção de ácidos graxos voláteis. A gente viu que o aumento da produção de ácidos graxos voláteis favorece o aumento e o desenvolvimento das papilas ruminais. E o início da motilidade ruminal. Então, a gente viu que a ruminação, na aula passada, ela é um processo muito importante através das misturas. Se não ocorre mistura, a fermentação não é efetiva. Além do processo de mistura, o processo de contração do rumen retículo ele é fundamental para a eliminação dos gases produzidos durante a fermentação. E aí, esse processo da eructação começa a acontecer também no indivíduo jovem, né? Ele começa a produzir gás porque ele começa a produzir fermentação a partir do subproduto da fermentação, cujos principais gases produzidos são o CO2 e qual outro gás? Muito importante?
que até mostra no filme lá, dos Metano? gás metano, né? O gás metano, muito importante também. Viu que até no filminho lá também eles utilizam essa fermentação das fezes, esse produto das fezes, para fermentar também, produzir gás metano, produzir energia nos biodigestores e também produzir o biofertilizante, o adubo que é usado para adubar a própria pastagem que ele vai consumir novamente, né? Então vejam que esse processo ele é bem concatenado, né? Bem cíclico, né? Bem cíclico, ou seja, o que acontece dentro do ruminante depois volta, né? Vai para fora e depois o processo se reinicia, né? Ele volta a consumir o alimento que ele produziu o adubo para aquele alimento dele, né? Então veja como é interessante isso. Então, a ruminação e a salivação começam a aumentar gradativamente nessa fase, porque eu também falei para vocês que esse processo da ruminação estimula muito a remastigação. O alimento vai começar a voltar à boca e, ao voltar à boca, ele começa a mastigar produzindo saliva, aumenta a quantidade de saliva produzida. E aí, isso é acompanhado pelo desenvolvimento da glândula salivar do indivíduo também. O bezerrinho, quando nasce, a glândula salivar é pouco desenvolvida também, porque efetivamente ele não produz grandes quantidades de saliva. Mas à medida que ele vai começando a ter o processo fermentativo e a ruminação vai acontecendo, essa glândula salivar aumenta consideravelmente o seu tamanho, porque a saliva vai começar a ser produzida em grande intensidade. Chegando na fase principalmente de pré-desmame, né? Professor? Oi? Naquela fase lá transicional, está dizendo que o principal alimento é leite e matéria sólida, né? Vegetal. É a mesma matéria vegetal da outra fase, na mesma quantidade ou não? Não, é gradativo, né? Então, por exemplo, e também isso depende do tipo de criação. Vocês viram lá no vídeo que o indivíduo, quando se quer desenvolver mais rapidamente o rumen, é interessante que se forneça uma quantidade maior de matéria seca, ou seja, de matéria fibrosa, capim, né? Capim que pode ser adicionado ao feno que é produzido, né? O feno com a silagem. Para quê? Porque essa fibra ajuda também na rapidez com que o rumen retículo seja desenvolvido, porque ele estimula o processo da ruminação, a gente comentou lá, né? Mas as quantidades elas vão mudando de fase para fase. Então você viu lá no vídeo que naquela fase inicial, o bezerro toma em torno de 7 litros de leite por dia. Depois ele vai diminuindo essa quantidade de leite nessa fase, quando vai chegando nessa fase de transição, o nome está dizendo, é uma fase de transição, né? Onde ele vai diminuir a quantidade da ingestão de leite e aumentar a quantidade de matéria sólida. Essa matéria sólida ela pode ser variável entre o concentrado e o volumoso, que é a matéria vegetal efetivamente. Lembram que o concentrado ele gera uma maior produção de ácidos graxos voláteis. Então, a tendência é que esse concentrado seja dado em proporções menores do que o volumoso. Ele começa com o volumoso, que produz uma menor quantidade de ácidos graxos voláteis, porque o produto da fermentação do volumoso é feito por bactérias que têm baixa taxa metabólica, então um processo mais lento, e produz uma menor quantidade desses ácidos graxos voláteis, que é o ideal para o indivíduo que está numa fase de transição. Aí depois, gradativamente, se você quer aumentar a capacidade de ganho de peso do bezerro, você começa a diminuir o volumoso e aumentar o concentrado. Tá? Mas essas relações, elas são variáveis com o tipo de criação, com o objetivo da criação. Por exemplo, isso se altera completamente quando você está criando um bezerro para corte. Ele se altera completamente em relação à criação do bezerro que se desenvolveu para o leite, né, para a formação do leite. Aqueles bezerros lá, na verdade, a maioria são bezerras, né, porque eles fazem a sexagem do feto, do sêmen. Né? Então, a maioria dos indivíduos que nascem lá são fêmeas. Por quê? Porque numa criação de leite é importante você ter muito mais fêmeas do que macho. Quando nasce macho, esse macho, se ele não for filho de um bom reprodutor, ele não vai ter interesse para a criação.
Então, quando nasce um macho numa criação daquela, ele é engordado, ele é criado para engordar e para ir para o abate, né? A fêmea é que se tem um interesse nela, por isso que faz a sexagem do indivíduo, né, do espermatozoide, para que nasçam mais fêmeas. Essas fêmeas que nascem vão substituir as mães delas, que as mães têm um período produtivo de lactação. A gente vai ver nas aulas, quando a gente falar de lactação, e uma fêmea, à medida que ela tem sucessivas lactações, as últimas lactações dela são menos produtivas, ela produz cada vez menos leite, que vai havendo um esgotamento do tecido mamário. Né? Você ter sucessivos processos de lactação, ele reduz a capacidade produtiva. E quando reduz a capacidade produtiva, essas fêmeas têm que ser substituídas por fêmeas mais jovens, que precisam ser inseminadas, acasaladas ou acasaladas para ter uma gestação e ter uma lactação e produzir efetivamente o leite, certo? Então, esse processo, ele varia de acordo com o tipo de criação. O volumoso, ele é a matéria vegetal, certo? A matéria vegetal significa que o animal, ele tem, para digerir aquela matéria vegetal, ele tem que ter uma microbiota apropriada para a digestão. Lembra quando a gente falou da digestão da matéria vegetal e da ração, do milho? Eu dei como exemplo o amido, presente no milho, e a celulose presente na matéria vegetal. Então, a celulose, para ela ser digerida, ela está presente aonde? Na matéria verde, na folha do capim, né? Enquanto que o amido está presente no milho, por exemplo, que é também matéria vegetal, mas é um outro tipo de carboidrato, né? O amido é um carboidrato diferente do carboidrato da celulose. Ambos são polissacarídeos, mas com ligações diferenciadas. Consequentemente, a microbiota que o rumen e o retículo tem que ter, que são as principais câmaras de fermentação, tem para digerir amido, ela é diferente da microbiota que ela tem específica para digerir celulose. Então, a quantidade de matéria vegetal, ela quando você fornece em maior quantidade no início do processo, aqui, por exemplo, no ruminante jovem, é interessante que você forneça inicialmente matéria verde, matéria vegetal. A matéria vegetal básica dele, que ele encontra na natureza, é essencialmente a matéria vegetal que está presente no pasto, no capim. Então, um búfalo lá da natureza, ele consome essencialmente capim. Naturalmente, ele vai ter uma microbiota mais apropriada para digerir a celulose, que é o amido. O sal mineral, pessoal, ele ajuda muito a complementação nutricional dos indivíduos. Então, ele pode ser fornecido junto com o alimento também. E, normalmente, você faz a composição daquele alimento, você já adiciona, quando você faz esse alimento preparado, você já adiciona o sal mineral na própria alimentação. Então, vejam que aí nessa fase, a ingestão de leite caiu acentuadamente, porque aí ele está nessa fase de que ele vai, ao chegar próximo dos 112 dias, vai se tornar completamente independente do leite. Tem variações, né? 112 dias é um número relacionado ao processo fisiológico, que indica aproximadamente nesse período, o indivíduo não necessita mais de leite. Quando ele chega nessa fase, ele já se torna um ruminante propriamente dito. Então, pré-desmame, aquela fase com 16 semanas, ele começa a se preparar para ser totalmente independente da ingestão de leite. À medida que vai chegando aos 110 dias, 112 dias, essa fase aí de pré-desmame, ele já torna-se completamente independente do leite. O único alimento líquido agora que ele vai ser fornecido para ele é justamente a água. Vai ingerir agora a água em grande intensidade. O alimento sólido agora vai aumentar. Então, nessa fase, se a gente for comparar a primeira semana dessas 16, aí, quando ele entra na fase de pré-desmame, ele ainda está consumindo leite. E esse leite vai diminuindo gradativamente, né, até o final dessas 16 semanas, para que justamente quando chegar aos 112 dias, ele já esteja completamente independente, que aí é a fase de pós-desmame, né? Ele já está completamente desmamado, ele já não ingere mais ou ingere muito pouca quantidade de leite. Isso coincide com o desenvolvimento dos pré-estômagos, né? Vejam lá que com 12 semanas, esses pré-estômagos já aumentaram consideravelmente. 16, eles estão muito mais bem desenvolvidos. Então, o desenvolvimento das glândulas salivares, que ele agora começa
a ruminar com grande intensidade, e quando rumina, a glândula salivar começa a produzir saliva com grande intensidade. E vejo que a tecnificação da criação e o manejo adequado em vacas de alta produção leiteira pode reduzir consideravelmente o desmame. Com 12 semanas, que é aproximadamente 84 dias, ele se tornou independente completamente do leite. Ou seja, se a gente diminuir aqui, 112 de 84, vai dar praticamente um mês que o indivíduo deixa de consumir leite. Então, se você desmama ele mais precocemente, 12 semanas, ele deixou de consumir leite 30 dias aproximadamente. Considerar que esses bezerros consumiam 7 litros de leite por dia, eles agora vão deixar de consumir durante 30 dias 7 litros de leite, olha a quantidade de leite que vai sobrar para ser comercializado. Então, a tecnificação é a relação direta com desmame precoce. Dentro disso aí, pessoal, a gente finalizou o nosso conteúdo relacionado à digestão dos ruminantes.